Você se alegra com essa palavra, querido? Você está feliz em poder ter a oportunidade de adorar o Senhor nessa noite? Amém. Nós somos gratos por essa palavra que o Senhor tem transmitido a nós. Amém. Você pode se assentar. Boa noite, graça e paz. Glória a Deus. Nós estamos aqui, queridos, porque somos gratos a essa palavra, né? E eu queria mesmo, falando dessa palavra, falar sobre o Rema, né? Uma novidade maravilhosa. O Rema está com as matrículas abertas, né? Continua ainda com as matrículas abertas. E o Rema, querido, mudou a minha vida. Eu me graduei em 2016 e de lá para cá a minha vida não é mais a mesma, não foi mais a mesma. O Rema, como o pastor Fábio fala, o nosso pastor, e eu também gosto de mencionar isso, o Rema estragou os meus planos, os meus sonhos, no bom sentido. Eu tinha planos, sonhos para a minha vida, mas quando eu fiz o Rema, eu encontrei de fato os planos que o Senhor tinha para mim. E de lá para cá a minha vida tem sido maravilhosa. E eu quero testemunhar isso para você, né? Você que ainda não fez o Rema, aproveita essa oportunidade. Aproveita que as matrículas ainda estão abertas. E faz a sua matrícula também, querido. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? Segunda-feira vamos iniciar uma nova matéria, né? A matéria a autoridade do crente, com um professor maravilhoso, um professor perfeito. Vai ser o nosso pastor Fábio Henrique, professor Fábio Henrique, que vai estar ministrando essa matéria. E a matéria é aberta ao público, tá bom? Então aproveita, você que é graduado, você que é aluno, traz um convidado, traz um visitante, porque nós precisamos trazer pessoas para conhecer essa palavra, tá bom? Glória a Deus. Eu gostaria de saber se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Se essa é a primeira vez que você está aqui nessa igreja, faz o sinal aí com a sua mão, nós gostaríamos de te conhecer. Amém? Não há ninguém? Glória a Deus. Nós precisamos trazer convidados, tá bom, queridos? Vamos passar para uma parte bem importante do nosso culto. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Gostaria de pedir a gentileza de você abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo lá no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6. Eu vou precisar da maquineta, tá bom? Aos diáconos. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, irmãos, nós estamos lendo sobre um princípio bíblico que faz parte do caráter de Deus, a sua generosidade. Deus é generoso, amém? Ele deu o seu melhor para nós, por nós, que foi o seu Filho Jesus Cristo. E Ele tem nos abençoado tanto, Ele é tão generoso conosco. Você concorda comigo? Então nós somos filhos dele, nós temos provado isso. Então faz parte das nossas características, do nosso caráter também sermos generosos. Amém? Refletir e manifestar o caráter de Deus ao mundo. Então nós precisamos praticar esse princípio, sermos generosos, ofertantes e dizimistas fiéis. Amém? Então pega esse princípio, pega essa palavra e vamos praticar nessa noite. Aproveita para praticar. Então, já separa aí seu dízimo, sua oferta. Se você vai fazer isso por meio de dinheiro em espécie, aí na frente da sua cadeira tem um envelope. Se você prefere fazer por meio de Pix, tem o Pix também nesse envelope, e aqui atrás no telão também, que é o CNPJ da nossa igreja. Ou se você prefere ofertar e dizimar através de dízimos, através de através de cartão de crédito ou débito, quase não saía. Ali atrás as nossas tesoureiras estão te esperando. Você pode ir lá e, se você quiser ofertar através de dinheiro de crédito ou débito. Você que nos acompanha no YouTube,
Aí para você está aparecendo uma tarjazinha com o Pix da nossa igreja e também o QR Code. É uma oportunidade também que você não pode perder de estar manifestando o caráter de Deus, ser generoso. Amém? Glória a Deus. Vou fazer aqui o meu. Você que trouxe, vai separando aí também. Você vai fazer através de dinheiro em espécie, levanta seu envelope. Se você vai fazer por meio de algum meio digital, levanta sua mão e vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento, pela oportunidade que nós temos de podermos ofertar, Pai, e dizimar na tua casa, Senhor. Nós sabemos que não precisamos fazer isso por necessidade nem por constrangimento. E é por isso, Pai, que nós fazemos com toda a alegria do nosso coração, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Em nome de Jesus, amém. Vem com alegria, querido. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia. Boa noite, irmãos. Você já chegou, já sentou? Está pronto para receber de Deus? Feche teus olhos, vamos orar um pouquinho. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Queremos, Pai, te agradecer porque o Senhor preparou esse momento para nós, Pai. Nós estamos felizes, Senhor, de estarmos aqui para receber da sua palavra, para aprender um pouco mais, Senhor, para te conhecer mais, para te buscar mais, Senhor, para darmos nosso louvor a ti, para ofertarmos, Pai, para nos doarmos, prestarmos nosso culto, Senhor. Nós te agradecemos. Queremos, Pai, colocar toda a nossa expectativa em você, toda a nossa atenção, todo o nosso foco, Pai. Nós declaramos, Pai, que nós não viemos aqui para ficar distraídos, não viemos aqui, Senhor, para ficarmos sonolentos, não viemos aqui, Pai, só para tirarmos o peso da nossa consciência e ficarmos, Senhor, sem praticar aquilo que a tua palavra diz, mas viemos, Senhor, com o propósito no nosso coração de receber a sua palavra, Pai, e de praticá-la, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que a nossa atenção é tua, o nosso foco aqui é teu, Pai. Nós te agradecemos pela tua unção que está sobre a nossa vida, que veio, Pai, nessa noite para despedaçar julgos, veio nessa noite, Senhor, para fazer com que coisas sejam destravadas em nós, palavras, Pai, que estavam adormecidas sejam despertadas em nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque você foi quem preparou tudo isso para nós. Em nome de Jesus. Fala com o Senhor, irmão. Eu gosto sempre de dar um pouco de tempo, não é para mim, é para você. Se conectar, se desligar mesmo lá de fora do seu cotidiano, do seu trabalho, da sua rotina, dos seus problemas e se conectar com o Senhor, sabe? Tirar a sua expectativa de homens e colocar a sua expectativa no Senhor, sabe, irmãos? Deixar de lado aquelas coisas que semanalmente ou diariamente nos pressionam e realmente colocar a atenção e o foco nele. Então, não fica só olhando para mim, mas fecha os teus olhos e fala com ele, sabe? Ele está aqui agora. Talvez você não tenha nenhuma sensação física, mas ele está aqui. E ele veio para trazer algo que vai mudar a sua vida, que vai trazer luz, respostas para você. Fala com o teu pai. Você não está solto, abandonado, largado. Você não está de qualquer jeito, né? Você não é um filho bastardo, que não é corrigido, que não é cuidado, que não é amado.
você é um filho amado e o seu pai te trouxe aqui para trazer instrução para você nessa noite. Oh Senhor, nós queremos, Pai, estar completamente ligados com o Senhor. Espírito Santo, nós sabemos que você está dentro de nós e sobre nós. E nós queremos estar sensíveis à tua voz para percebermos você falando conosco. Nós queremos, Espírito Santo, estar prontos para receber. Queremos ser rápidos em praticar. Não queremos estar distraídos, não. Coloca o teu coração diante do Senhor, irmão. Sai desse ambiente de cotidiano. Sai desse ambiente, irmão, de você vir. Estou indo para a igreja mais uma vez. Sai. Sabe, o culto ele só se torna diferente quando você sai dessa caixa que você mesmo se coloca e que torna e transforma as coisas em comuns e naturais. Sai dessa ideia natural de que hoje é mais um culto de quinta-feira que você veio. Sai dessa ideia natural de que hoje é mais um culto que vai passar rápido, que você vai dormir metade dele. Sai dos pensamentos, dos problemas do trabalho. Fala com ele, irmão. Fala com o Senhor, fala com o teu Pai, Ele é o teu Pai. Aproveita esse momento. Oh Senhor, nós te agradecemos, Pai. Estamos aqui diante de Ti. Não temos pressa, Pai. Não temos pressa na Sua presença manifesta. Não temos pressa, Pai, para sairmos debaixo da Tua unção. Não temos pressa, Pai. Oh, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos por quem você é na nossa vida. Oh, Pai, por tudo que você fez por nós, pela forma como você nos alcançou. Nós te agradecemos, Senhor, porque você é bom em todo tempo. Te agradecemos, Pai, porque não poderíamos estar nesse lugar que você nos pôs se não fosse pela tua boa mão, Pai. Nós te rendemos graças, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por essa unção que está vindo sobre nós, Pai. Sim, que está quebrando esse gelo, está rompendo, Pai, com essa casca grossa que tenta nos manter frios e longe, Pai, da realidade espiritual que você tem para nós. Gasta tempo orando com o Senhor, irmão. Gasta tempo orando com o Senhor. Gasta tempo orando com Ele, falando com Ele. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Sim, Pai, muito obrigado porque podemos falar contigo, porque você ouve as nossas orações, Pai. Obrigado porque de Ti temos resposta ao invés de silêncio. Não, Pai, você não nos deixa perdidos, mas nos traz orientação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Te rendemos graças por essa doce unção, Pai, que vem sobre nós. Porque é o Teu Espírito quem nos governa e nos comanda aqui, Senhor. Oh, Pai, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti em gratidão. Oh, obrigado, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, hoje eu queria agradecer ao pessoal do louvor. Obrigado. Sabe, a nossa vida é muito corrida, sabe? E eu gosto sempre de me dar tempo, né, para sair da correria, sabe? Às vezes a gente fica tão nessa correria do dia a dia, do trabalho, de resolver problemas, situações, e a gente vem para a igreja nesse ritmo acelerado. A gente chega na igreja às vezes com pressões, né? Coisas se levantando no nosso dia, na nossa semana. E é muito importante a gente ter claro na nossa mente as ferramentas que a gente pode usar para que a nossa vida não se torne uma vida fria, não se torne uma vida comum. Sabe, você e eu não somos mais comuns.
eu e você não somos mais naturais, normais, né? Depois que nós nascemos de novo, né, nós fomos reconectados com Deus e agora nós somos anormais, vamos dizer assim, sobrenaturais, né? Nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós e sabemos que quando fomos batizados no Espírito Santo, recebemos uma porção dele sobre nós e por causa disso, né, temos dons, né, temos dons sobrenaturais operando sobre a nossa vida, temos o poder de Deus se manifesta no nosso meio quando nós nos reunimos e quando nós paramos para orar na nossa casa, a unção de Deus está presente sobre nós lá também. Então nós não podemos nos permitir ser encaixados pela rotina do mundo nessa vida comum e natural, onde você passa a agir como um ser humano comum, porque você não é comum. Amém? E uma coisa na nossa vida, irmãos, que nos deixa conscientes, né? De fato, isso é uma realidade, mas muitas vezes não está manifesto, porque não estamos conscientes, né? A cada dia vamos nos envolvendo com os afazeres e vamos nos esquecendo. Vamos nos esquecendo, ao ponto em que começamos a agir naturais. Mas há uma prática na nossa vida, irmão, que nos impede de agir de forma natural, é a prática da oração. Na semana passada, nós tivemos aqui o pastor Dantas, falando sobre a vida de oração, né? Ou vida de adoração. Daí ele esteve ministrando e mostrando para nós como é importante a gente entender que adoração não é o momento em que a gente canta no culto na igreja, mas a adoração, ela é toda a nossa vida, toda a forma como nós nos movemos, nos comportamos, falamos, toda a maneira como nós agimos reflete ou expressa a nossa adoração a Deus, né? A nossa gratidão a Deus. E eu quero trazer uma ideia, um conceito parecido a respeito da oração. Oração não é, irmãos, aquele momento em que você está passando por um aperto e aí o último recurso que você se lembra assim, por acaso, é a oração. Não, tudo bem que a oração serve para momentos como esse também. Mas a oração não é aquele momento em que você vem para a igreja e o ministro diz, ore aí um pouquinho, ore aí, vai. Levante sua mão, né? Quando está na adoração, levante sua mão, adore ao Senhor. Da mesma forma, a oração não é o momento, irmão, em que você vem para a igreja e você ora aqui porque você está num ambiente propício, porque você está num lugar favorável. A oração também é uma prática que deve estar compreendida em toda a nossa vida. Orar é o que vai retardar e até mesmo impedir você de esquecer essa característica sobrenatural que você tem. Porque ela vai te trazer todos os dias de volta para o ambiente sobrenatural. A oração vai todas as vezes que você se dispuser a orar, todas as vezes que você se dispuser a estar ali, dedicando um tempo de relacionamento com Deus, esse ato e essa prática vai te extrair desse ambiente natural e seco de unção e vai te colocar de volta nesse ambiente espiritual, por assim dizer, né? Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas no capítulo 5, no versículo 15. Eu quero mostrar para você a importância da oração e quero também, na verdade, antes de você abrir nesse versículo, abre em Atos. Abre em Atos capítulo 2, versículo 42. Eu quero mostrar para você como a igreja primitiva ela dava a devida importância para a prática da oração, né? Lá em Atos 2, no versículo 42 e 43, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se você já leu o livro de Atos, você vai saber que esse acontecimento ele se dá
a descrição desse acontecimento se dá logo após o batismo com o Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes, né, onde os discípulos eles são batizados com o Espírito e então eles começam a falar em novas línguas, e aí as pessoas ali em volta, cada um começa a ouvir na sua própria língua o que eles estão falando, e alguns que estavam também ali naquele meio do povo começam a achar que os apóstolos estavam embriagados, né? Se puder melhorar o áudio aqui em cima, eu agradeço, viu, Caio? E aí, irmãos, depois desse acontecimento, Pedro se levanta, faz uma ministração, e aí nessa ministração, um grande número de pessoas nasce de novo ali, e aí, pouco depois vem esse versículo, né? E aí ele fala, e o que acontecia na igreja que se formou a partir dali? Bom, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam também na comunhão, eles perseveravam também no partir do pão, e eles perseveravam também nas orações. Sabe, quando eu penso na igreja daquele tempo, com certeza ela não tinha a estrutura que a gente tem hoje, né? As pessoas não iam para um templo onde tinha um grupo de música com instrumentos, né? Provavelmente, irmãos, as orações eram a maior parte do culto. A ministração da palavra e as orações, né? Não dá para dizer que não haviam louvores, né? Músicas cantadas, mas também não dá para dizer que era do jeito que a gente vive hoje. A gente tem essa tendência de achar que a maneira como a gente cultua hoje é exatamente a maneira como eles cultuavam naquele tempo. Mas se você for pensar, eles perseveravam nessas coisas, e uma das coisas que eles perseveravam era a oração. Sabe, irmãos, a oração não pode ser uma coisa esporádica na sua vida e na minha vida. Sabe, orar é o momento em que você vai se comunicar com Deus. É o momento onde você vai transmitir coisas para Deus. Nós sabemos que existem formas de orar, mas nós sabemos que em todas as formas de orar que existem, em todas elas, nós estamos transmitindo algo para Deus, né? Se oramos em oração de adoração, estamos ali transmitindo adoração a Deus. Se fazemos súplicas ou petições, estamos ali trazendo para Deus aquilo que estamos precisando manifesto nas nossas vidas, né? E aí, se oramos em línguas, estamos orando a oração perfeita, como a palavra fala, né? A oração de fato, aquela oração que na língua portuguesa você não conseguiria fazer muito bem, perfeitamente bem. Então você ora em línguas, e ao mesmo tempo em que você está edificando a sua fé santíssima, ao mesmo tempo em que você está sendo fortalecido na fé, você está comunicando coisas a Deus. Então a vida de oração, irmãos, é uma vida onde você está em relacionamento com Deus. Eu estou ouvindo muito mais lá fora do que aqui dentro. Estou ouvindo praticamente nada aqui dentro. Então, em Atos, a gente percebe que a igreja, ela perseverava na doutrina, perseverava na comunhão e perseverava nas orações. E daí, irmãos, se nós formos olhar, por exemplo, para a vida de oração de Jesus, nós vamos perceber a importância que o próprio Jesus dava. E você sabe que Jesus é a referência para nós de todas as práticas, né? Jesus é o centro, o alvo de tudo aquilo que nós devemos alcançar, ou que nós devemos querer alcançar. E quando você vai lá para Lucas 15, que foi o texto que eu tinha pedido para você abrir antes, né? Lucas 5,15, perdão, você vai ver Jesus, e eu vou citar alguns versículos aqui, para que a gente ganhe tempo, né? Mas você vai ver, irmão, Jesus a todo momento dedicando tempo e atenção à oração. Você vai ver Jesus exercendo seu ministério, você vai ver Jesus orando por enfermos, você vai ver Jesus expulsando demônios, mas nesses textos especificamente, você vai ver Jesus se retirando para orar. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós não falamos sobre isso tanto assim. Muitas vezes nós não damos a devida atenção, porque de fato a nossa fé não está muito fortalecida a respeito desse assunto.
E quando nós vamos entrar no nosso quarto e vamos orar, nós não cremos que Deus ouve a nossa oração. E porque nós não estamos crendo, estamos orando sem crer que a nossa oração é ouvida, nós ficamos frustrados e desanimados para orar. Porque estamos de forma automática entrando no nosso quarto ou reservando um momento de oração, porque nós sabemos que Deus ouve as orações e que orar é uma coisa de filho de Deus, de crente. E aí a gente vai lá e a gente se dispõe a fazer isso, mas de fato não estamos crendo que a oração está sendo ouvida. Saímos muitas vezes do nosso quarto sem percebermos a resposta de Deus. E aceitamos. Não nos incomodamos. É como se a prática da oração fosse uma coisa pesada, fosse uma coisa carregada de se fazer, difícil. Mas se você entende, irmãos, e se eu entendo que a vida de oração é uma das práticas mais importantes que nós devemos manter, se nós estudarmos a palavra a respeito desse assunto e fortalecermos a nossa fé, entendendo como a vida de oração deve ser, entendendo como as coisas devem acontecer, irmãos, quando nós orarmos, nós vamos estar conscientes de que as nossas palavras, elas chegam aos ouvidos de Deus, irmão. E que Deus está ali diante de nós, atento às palavras da nossa boca. Lá, se eu não me engano, em Jeremias, diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Então, quando eu e você entrarmos para orar, quando a gente começa a falar de oração, é muito interessante, irmão, porque as pessoas já ficam meio assim. Oração. Vamos falar de oração. Aí algumas pessoas já começam a ficar meio sonolentas, porque isso demonstra o estado, talvez, de espírito em que eu e você estamos a respeito desse assunto. Estamos tão distantes, irmãos, talvez, da vida de oração que deveríamos ter, que é enfadonho até falar sobre isso. Em Lucas 5,15 diz assim: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. Aqui está falando a respeito de Jesus. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. No 16 diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Em Lucas 9, no capítulo 18, diz: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos. Em Lucas 22, nós temos aqui a descrição da oração, de um momento de oração de Jesus. Daí ele fala: Pai, se queres, se possível, passa de mim esse cálice. A todo momento, irmão, você vai ver Jesus orando. A todo momento, para tudo que ele ia fazer, para tudo que ele ia realizar, Jesus tinha uma vida de oração. Em Lucas 22, 39, aqui é outra versão, né, desse mesmo texto. Diz assim, isso mesmo. Ele está falando, né, Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, tal. Aí, numa outra versão, esse mesmo texto está escrito assim: e saindo, foi como de costume, diga, como de costume. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos fazia o quê? Orava. Em Marcos 1,35 diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Sabe, irmãos, eu posso gastar aqui um tempão lendo vários versículos para você, para demonstrar o quanto Jesus orava, para mostrar para você o quanto a vida de oração estava constante e presente na vida de Jesus. Jesus não fazia, irmãos, as coisas que ele fazia. Ele não andava como ele andava, com a consciência natural. Estou aqui, sou carpinteiro. Vamos lá, né? Vamos imaginar aqui. Estou aqui, sou carpinteiro, vou trabalhar, tenho coisas para fazer, problemas para resolver, vou ajudar minha mãe, meus irmãos, meus parentes. Agora eu vou para o ministério, né?
e pronto, e entrava nessa correria de fazer coisas e não reservava tempos de oração, não. Constantemente Jesus orava. A Bíblia fala, a gente acabou de ler um texto que diz que Jesus se levantou de madrugada para orar. Não tinha tempo, não tinha lugar, não tinha um ambiente perfeito, propício. Ah, não, só dá certo se eu orar ali, de joelho, de costa para o sol. Não, irmão. A todo tempo Jesus orava. Isso demonstrava o quê? Uma consciência. Isso demonstrava uma consciência da necessidade, uma consciência da importância, uma consciência, irmão, de que Jesus sabia o que ele precisava fazer. Ele sabia, irmãos, como ele precisava se mover, se comportar e falar. Sabe, irmãos, eu tenho plena convicção de que Jesus, ele manifestou e produziu as coisas que ele produziu porque ele tinha uma vida de relacionamento com Deus. Porque ele tinha uma vida de oração. Porque ele tinha uma vida de dedicação, irmãos. Sabe, irmãos, quando você está interessado numa coisa, você se dedica àquela coisa. Quando você foi fazer a prova para o vestibular, você ficou meses estudando, o Enem. Quando você foi prestar concurso, você pagou o cursinho, você se moveu para o lugar onde o curso acontecia, você gastou dinheiro com professores especialistas. Sabe, irmão, quando você quis casar, você trabalhou, juntou, guardou, economizou. Sabe, irmãos, quando nós estamos interessados em alguma coisa, nós nos dedicamos. Quando nós estamos interessados em alguma coisa, irmão, nós nos esforçamos. Nós economizamos, nós guardamos, nós damos tempo, atenção. Então, quando você se dedica a uma vida de oração, irmão, você está demonstrando a importância e o valor que você dá para o relacionamento que você tem com Deus. Quando eu separo momentos da minha semana, separo momentos do meu dia, quando eu pego qualquer tempo livre que eu tiver, se a minha semana for muito corrida, e eu não conseguir entrar lá no meu quarto para orar, mas se eu pegar todo o tempo disponível que eu tenho, e eu dedicar ele ao Senhor em oração, eu estou demonstrando para Deus o quanto eu quero estar sensível à voz do seu Espírito, o quanto eu dou importância à minha relação com Ele, o quanto eu quero ouvir a voz dEle. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida cristã e nós sabemos, irmãos, que existem coisas que Deus tem a resposta para nós e nós muitas vezes ficamos entristecidos, ficamos frustrados, porque não sabemos como resolver as coisas e parece que o Senhor não nos responde. E é fato, talvez, que nós estejamos negligenciando de orarmos, de falarmos com Deus, de sabermos o que Deus quer, o que Deus tem para nós, de estarmos em comunhão com Ele, de estarmos buscando Ele. Sabe, irmãos, as respostas que você precisa, elas não precisam depender de um púlpito, de um pregador, de um profeta, de um pastor. As respostas de oração, aquilo que você quer saber a respeito da vontade de Deus para a sua vida, não precisa depender de um lugar, irmão. Já pensou se hoje baixasse o decreto? Não pode mais ter igreja, não pode mais ter culto, não pode mais ter nada. Que tipo de crente você e eu seríamos? Quanto tempo a sua vida espiritual estaria suprida e sustentada pelas suas próprias práticas espirituais? Quanto tempo você acha, irmão, que você ia conseguir sustentar a sua vida de comunhão com Deus? Você entende a importância do que eu estou falando, né? A gente sabe que a igreja, ela nos ajuda, nos fortalece, ela é um suporte, ela é um ambiente onde a unção coletiva está sobre nós, mas se esse ambiente não fosse mais possível, irmão, será que você ainda estaria fervoroso no Espírito? Será que eu ainda estaria representando o Evangelho como um cristão de verdade, sendo um filho de Deus, que manifesta a vida de Deus e a vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a vida de outras pessoas? Será, irmãos, que não estamos usando a igreja como uma bengala, onde nós nos apoiamos e a nossa vida espiritual só permanece porque nós temos esse suporte? Deus não criou esse lugar, irmão,
para ele servir de bengala para mim e para você, não. Me perdoe em te dizer isso. Deus não criou esse lugar para você só ser um crente espiritual, porque você pode estar aqui. É minha e sua responsabilidade, irmãos. É minha e sua responsabilidade cultivarmos uma vida espiritual. Sabe, se Deus te levar para a Amazônia hoje, irmão, amanhã, o chamado, apareceu. Vai, missionário agora, pá. Você vai ser agora arrebatado que nem Filipe, lá depois que evangelizou o eunuco, e vai ser jogado num lugar, não tem ninguém lá, não tem nada lá, o crente é você. E aí? Quantas pessoas vão nascer de novo naquele lugar? Quantas pessoas vão ser batizadas no Espírito? Quantas pessoas vão ser curadas naquele lugar? E aí eu recuo mais um pouquinho. Você vai permanecer? Será, irmão, que você vai permanecer se não tiver mais a bengalinha? Então eu quero, irmãos, eu tinha rolos e rolos aqui, que o celular é tipo um rolo, né? Ele faz assim, né? Para falar de coisas para você a respeito de oração. Mas eu quero que você saia daqui. Eu acredito que essa é a vontade de Deus para você nessa noite, com essa reflexão. Senhor, será que eu não estou usando a estrutura que você criou para mim como uma bengala que me apoia e me mantém nos aparelhos? Sabe aquela pessoa que está em coma por aparelhos? Ela é mantida por máquinas. Se desligar a máquina, ela morre. Se desligarem a máquina, irmão, é esse silêncio mesmo que eu quero que você faça. Se desligarem a máquina hoje, será que você se mantém espiritualmente de pé? Nós precisamos sair dessa caixa, irmão. Nós precisamos sair dessa caixa onde a gente está confortável. Tá bom demais, eu vou para a igreja, o Senhor me abençoa, eu sou abençoado. Próspero! Eu disse, quem é próspero aqui? Todo mundo, uau! Glória a Deus por isso. Amém? Não é uma crítica, nada disso, irmão. Nós somos mesmo. Mas e a nossa vida? É só isso? Os nossos resultados, as pessoas à nossa volta, onde é que elas estão? Né? O Gabriel falou aqui, irmãos, vamos, com todo jeito, né? Irmãos, vamos trazer visitantes para a igreja. Amém, igreja? As irmãs, amém. Sabe, irmãos, tem que ser... Você tem que ter um sentimento de indignação. Eu tenho que ter um sentimento de indignação, irmão, de não ter um visitante no culto de hoje. Nós somos 50, 100 aqui, talvez. Sabe, onde nós estamos, irmão? Cadê a nossa influência de crente? Cadê a nossa vida? Que muitas vezes sem palavra fala e atrai as pessoas. Onde está você lá fora? Onde está eu? Onde estou eu? Onde está você? Que as pessoas que estão vendo a nossa vida não estão sendo atraídas para cá. Será que as tantas unções, tantas orações, tantas imposições de mão, tantas curas que recebemos, tantos milagres, tantas coisas, irmãos, que Deus fez por nós, não são suficientes para que as pessoas à nossa volta vejam o quão o nosso Deus, que nós amamos e dizemos que é bom, é bom? Nós precisamos acordar, irmão. Nós precisamos acordar, abrir os nossos olhos. E eu oro nessa noite, irmão. Eu declaro seus olhos sendo abertos e as escamas dos seus olhos caindo, irmão, para você perceber mesmo o quanto você precisa levantar. E não é literalmente levantar da cadeira, né? Mas o quanto você precisa e eu preciso ser sacudido para nós começarmos a fazer mesmo algo diferente. Influenciarmos as pessoas. Existem muitas vidas para serem alcançadas aqui. E o resultado da nossa vida, irmão, pode ser como um imã para atrair as pessoas. Agora, tudo isso está intimamente ligado com a sua comunhão com a palavra, com a sua vida de adoração, mas profundamente, intensamente ligado com a sua vida de oração. Se você só vem e ora, irmão, aqui, você está mais do que frio. Se eu só dependo do ambiente, da unção coletiva,
Eu estou mais do que frio em Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Sabe, talvez você... Eu não sei, irmãos, eu quero te dar um tempo para você orar de novo. A gente começou assim, e eu quero encerrar assim. Sabe, fala com o Senhor e derrama diante dele o que está no teu coração. Sabe, eu não quero te dar ideias do que você orar. Eu quero que você seja espontâneo. Ora com o Senhor e fala para ele, Senhor, e fala. Sabe? Se for o caso, se compromete com ele, Senhor, eu quero orar, nem que seja 5 minutos do meu dia de manhã e 5 quando eu terminar o dia. Eu quero começar assim, é o que eu posso agora, é o que eu consigo. Senhor, eu quero me comprometer, eu nem sei como eu posso me comprometer contigo, mas eu tenho a disposição no meu coração, Pai, de me comprometer. Eu não quero estar dentro dessa caixa natural, fraca, seca, empoeirada, distante da tua unção. Oh, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você chama a nossa atenção, Pai. Sim, nos desperta para entendermos as tuas prioridades. Nos desperta, Pai. Nessa noite nós oramos. Desperta-nos, Pai, para entendermos as tuas prioridades para a nossa vida. Desperta-nos, Senhor, para não estarmos esquecidos, acostumados com a tua presença, com o ambiente, Pai, da unção coletiva, da igreja, dos irmãos, com o clube, para não acharmos que estamos num clube. Não, Pai. Desperta-nos para que os nossos olhos enxerguem, Pai, o clamor que existe no teu coração ainda por vidas, por famílias, Pai, que ainda estão nas mãos do diabo, Pai, por pessoas à nossa volta, que tudo que elas precisam é aquilo que está em nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você veio aqui, irmãos, e você nunca, sabe, eu queria dar essa oportunidade. Eu sei que não tem ninguém nos visitando hoje à noite, mas eu queria fazer um convite para você. Talvez você nunca tenha feito essa oração, né? Onde você entrega a sua vida ao Senhor Jesus e faz dele Senhor, seu Senhor. Sabe, um dia nós fizemos de Jesus nosso Senhor. Ele agora é o nosso dono. E se você nunca fez isso, irmãos, eu quero dar a você essa oportunidade de fazer. Transformar o Senhor o seu dono. Não é ser participante de um clube, de uma religião, mas é ser agora filho. Né? Ser parte, sim, de uma família. Não de um grupo, não de uma instituição, mas de uma família. Um lugar onde há laços de amor. Sabe, você está aqui porque existem laços de amor que te alcançaram. Você não está aqui porque você saiu da instituição A ou B. O amor de Deus te alcançou. O amor de Deus, irmão, te alcançou. O amor de Deus te alcançou. Sabe, eu quero dizer isso algumas vezes, porque é como se houvesse uma casca mesmo que precisasse ser rompida assim, porque nós ficamos frios e nós não percebemos, irmão. O amor de Deus foi que te alcançou, irmão. Eu e você éramos miseráveis. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos mergulhados no pecado, distantes, alheios, cegos. Mas o amor de Deus te alcançou. Sabe, se você está aqui nessa noite e você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, ainda é tempo de você ser batizado. De fato, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que é posterior ao novo nascimento. Você pode nascer de novo agora e na mesma hora receber o batismo com o Espírito Santo, se você crer. Amém? Sabe, se você não foi batizado, irmão, você está perdendo tempo. Porque o Espírito sobre você é o que te torna uma testemunha eficaz. Para você falar com propriedade, com unção, com dons em operação, manifestando o poder de Deus na vida das pessoas.
Sabe, se você veio aqui hoje à noite e você veio com alguma dor ou alguma enfermidade, algo que acompanhou você durante toda essa semana. Tem pessoas aqui que estão com alguma coisa assim, que está a semana inteira perturbando essa pessoa. E você precisa ver a manifestação do poder de Deus sobre o seu corpo. Ver a manifestação do amor de Deus sobre a sua vida. Se você está aqui e você quer receber oração, fique de pé, por favor. Eu sei que tem. Amém? Dá mais uma chance. Tem alguém com a dor na perna assim aqui? Essa região? Amém. Nós vamos orar pela mãe dela. A mãe dela teve um princípio, posso dizer, né? Um princípio de AVC. Mas nós vamos declarar a cura sobre o corpo dela. Restauração completa sobre a vida dela. E eu vou orar também sobre você, que está com essa dor aqui no quadril e não teve coragem de vir. Amém? Pai, nós colocamos a vida da Luísa. Em nome de Jesus, nós nos levantamos primeiro contra você, diabo. Nós não aceitamos nenhuma enfermidade sendo colocada sobre o corpo dela. Nós declaramos a Luísa completamente restaurada no seu corpo. Sim, Pai, o seu cérebro, as suas veias, todo o seu corpo funcionando em perfeição. Nós declaramos ela saindo do ambiente de hospital, ela tendo todo o acompanhamento necessário, mas isso sendo algo rápido, isso sendo algo leve e rápido, Senhor, a recuperação completa dela sendo manifesta em nome de Jesus. Declaramos que não haverá nenhuma sequela, não haverá nenhum resquício desse AVC. Nós declaramos que os médicos não vão saber o que aconteceu, mas nós sabemos, em nome de Jesus. E eu oro também, Senhor, por essa pessoa que está com uma dor no quadril, que tem acompanhado ela, Senhor, durante toda essa semana. Que em momentos, Pai, que ela vai se deitar, a perna dela dilata, dói, né? Fica como se estivesse pulsando de dor. E eu declaro essa dor indo embora agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dor. Eu falo com você, vai embora agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica de pé. Nós já vamos encerrar. Só queria lembrá-los que o Rema continua com as matrículas abertas, né? Então, se você ainda não fez o Rema, passa lá atrás no balcão de informações para você fazer a sua matrícula. E segunda-feira inicia a nova matéria, a Autoridade do Crente, com o pastor Fábio Henrique. E essa matéria é aberta ao público, tá bom? Gostaria de fazer indicações de alguns livros. Primeiro, do pastor Bud Wright, da edição Legado, né? A Oração Eficaz. Esse livro que fala sobre oração, um livro maravilhoso. Eu já li ele algumas vezes e tem muitas instruções poderosas para a nossa vida. Aqui, livro pequenininho, rapidinho você lê, mas ele é riquíssimo em informações para nos edificar. E esse clássico do irmão Kenneth Hagin, A Oração que Prevalece para a Paz. Amém? Esse livro aqui é fundamental para todo crente, para todo cristão. Tá bom? Se você ainda não leu, passa lá no Verbo Shop, já adquire algum desses títulos, tá? Levanta suas mãos, vá na paz e seja abençoado na prática dessa palavra.